Olá, alunos, obrigado por estar acompanhando aí mais uma aula. E a gente vai continuar aí falando de marketing esportivo. Achei um trabalho bacana para a gente discutir um pouco a questão do marketing e o uso do esporte, né, por algumas empresas, mas na faixa etária aí da infância e da adolescência, né? E achei um trabalho bem bacana e tentei resumir ele aí para vocês, para a gente poder ver o que a gente tem aí, né, já publicado, e o que pode ajudar ou não nessa faixa etária a, a questão do marketing esportivo, né? Já coloquei essa imagem aí no começo, né, dessa marca M&M's, no caso num jogo de videogame aqui, mas um jogo de videogame que tem o uso de alguns esportes, né? Mas vamos discorrer aqui do trabalho, né? O título do trabalho aí, que é mais ou menos eu improvisei para o nosso título de aula, né? A influência da propaganda aí de comidas e bebidas também através do esporte em crianças e adolescentes principalmente, né? Então já logo de cara aí dá para ver algumas imagens que eu deixei e vocês mesmos aí podem fazer já as associações, né? Então de algumas marcas e o vínculo com o esporte, né? Então o trabalho é esse, né? Tá, é o trabalho que eu usei de base, uma revista europeia muito boa em associação com esse journal aí de saúde na adolescência. E na introdução, como na maioria dos trabalhos aí, ele discorre sobre alguns dados, né? Então, primeiro ele cita que a propaganda de comidas aí parece ser um preditor de obesidade nessa faixa etária de crianças e adolescentes, né? Logo na introdução ele já coloca isso. E que algumas regiões e países aí como Noruega, Finlândia e Reino Unido já adotam, né, medidas restritivas em relação a algumas propagandas de, de comidas. Ele coloca na introdução que esses países têm algumas restrições, não falar nada sobre bebidas para crianças e adolescentes, né? Então, ou seja, essas regiões, esses países parecem estar mais preocupados em relação à saúde pública mesmo, porque é isso que está abrangendo essa temática, e a gente, no decorrer da nossa aula, a gente vai entender isso, que é um problema de saúde pública, parecem estar mais preocupados, né? E aí nos Estados Unidos ele coloca que o quadro é um pouco diferente, que acontece medidas restritivas aí de propagandas de comidas para crianças e adolescentes é quase zero, mas coloca aí que alguns estados, né, mais que a metade, restringem as comidas e bebidas vendidas em escolas, né? Então, uma parte aí pelo menos tem a preocupação de fazer a restrição de comidas e bebidas na escola, mas o controle de propagandas aí próximo, por exemplo, a regiões escolares ou na escola, parece não existir, né? Então, o marketing, a propaganda são extremamente
extremamente invasivos, né? Tem um alto poder aí, principalmente nessa faixa etária, que está um pouco mais sensível aí a novas descobertas, vamos dizer assim, né? Psicologicamente dizendo. E aí, ainda na introdução, ele já deixa claro que a de propaganda aí de comida e por si só, sem a inserção do esporte nessas propagandas, né? Uma propaganda aí de uma empresa de fast food comum, sem uso de atleta, sem uso de esporte, sem uso de game. Elas por si só já vão aumentar a, o consumo de produtos não saudáveis por essa faixa etária. Já tem estudo provando isso, essa relação direta. E, consequentemente, nessa idade e mais para frente, vai pode trazer prejuízos à saúde, né? Eu vou deixar lá ou na descrição do vídeo ou no portal um filme que eu não sei se todos assistiram, acho que eu já até coloquei no grupo, mas é muito legal vocês assistirem agora esse filme, depois dessa aula. O foco do filme não é o marketing, mas fala muito sobre a alimentação, de produtos não saudáveis. É uma experiência que o cara faz, se não me engano, de 30 dias, de comer coisa que não é saudável do McDonald's. Ele toma café, almoça e faz o jantar lá. E tem umas regrinhas lá e tal. E ele faz os exames antes. O cara que era saudável e tal. E é bacana de vocês acompanharem. Quem não acompanha ainda, vou deixar o título lá. Então, esse autoconsumo de produtos não saudáveis vão trazer prejuízo aí à minha saúde nessa faixa etária e mais para frente, né? No final da introdução, ele deixa o objetivo lá, que é identificar e descrever, né, que as empresas, indústrias aí de comidas e bebidas que fazem uso do esporte no marketing, né, e como esses patrocínios aí podem influenciar o comportamento das crianças e adolescentes. É bem bacana esse trabalho, né? Então, ele durante o paper inteiro, ele discorre sobre esses eixos, esses três eixos, né, que parecem ser os mais importantes no que tange marketing esportivo e essas empresas de comida e bebida aí não saudáveis, né? Que é a união e a junção, né, da empresa de comida e bebida e o patrocínio, né, esportivo. Então, se eu tenho lá de um lado um time, aí esse time se junta aí a uma marca de refrigerante, por exemplo, né? Aí eu tenho também outro eixo do suporte de atletas, que aí é o atleta como protagonista dessa propaganda, ele se juntando a uma imagem, a uma marca, e ele coloca também o mercado dos games, né? Dos videogames aí e muito que pode ser influenciado, né? No marketing esportivo a gente não falou ainda dos games, mas bem bacana agora a gente falar, já que a gente estava falando dessa faixa etária, apesar que os games não vão alcançar só essa faixa etária, né? A gente sabe que estão cada vez mais bem desenvolvidos os games e então o interesse dos adultos aumentou muito, né? Então ele deixa nesses três eixos. E aí no primeiro de patrocínios esportivos, então, ou seja, uma marca que vai se associar, que vai fazer uma fusão, uma marca de comida, por exemplo, como está aí McDonald's, com um evento esportivo, um time, né? Então aí no caso, um evento, né? A Copa do Mundo de futebol no Brasil. Então o McDonald's se associa a um evento aí esportivo, né? Aí outro exemplo, né? A Pepsi e o Super Bowl, né? A NFL de futebol americano. Então,
a associação de novo aí agora de uma empresa de bebida com um baita de um evento enorme que envolve marcas aí, envolve muita grana de esporte, né? E também a NBA com a Coca-Cola, né? E ele também já coloca aí até a metade do artigo que Coca-Cola e McDonald's acabam ficando, como a gente já imagina, né? As empresas que mais investem também nos esportes, acaba atingindo muito, de forma muito forte, essa faixa etária de crianças e adolescentes, né? LeBron James também, mas aí agora a gente está falando do suporte de atletas, então aqui não é a NBA e a Sprite, né? O LeBron James, só o ícone, a figura dele com a marca Sprite, né? E tudo que isso representa, né? Que a gente já foi assunto aí de outras aulas, mas tudo que representa dessa relação, né? Então, a criança e adolescente, né? Nós adultos, nós já criamos ídolos, né? Às vezes a gente se contextualiza, a gente se identifica, né? Com alguns ícones esportivos, né? E aí, essa mensagem aqui, dessa junção dele aparecendo aí em várias e várias ferramentas aí de divulgação, como desde Facebook, Instagram, TV, tudo que está na palma da nossa mão no dia a dia, existe uma relação, a gente faz uma relação, né? Se esse cara aqui é meu ídolo, você acaba fazendo às vezes uma relação indireta com a marca, né? Como a Champions League e a Heineken, né? Então, muitos lugares que passam jogos aí da Champions, desculpe, oferecem aquela cerveja, às vezes num preço não tão acessível, mas criando essa imagem, criando esse vínculo. Então você não, vou assistir a Champions, mesmo que você não goste daquela cerveja, você vai assistir a Champions tomando aquela cerveja, né? Então imagina isso no público infantil, né? Na criança ou no adolescente. Aí ele coloca também esse atleta, esse ícone do beisebol, né? O Baby Ruth, que é nascido em 1895, né? Ele deve ter feito carreira a partir da segunda década aí de 1900, lá para 1920, colocando, né? Olha, é o melhor refrigerante de cola, drink de cola que eu já tomei, né? Então, de novo, esporte e uma marca aí de bebida. E aí quando ele vai pro eixo dos games, né? Eu não entendo muito de games aí na nossa sala tem alguns alunos que eu sei que entendem, mas eles colocam, no próprio paper já tem a junção, né, da Doritos e esse EA Sports, né, que nesse caso aqui é um gamer, creio eu, NFL, futebol americano. Aqui do NASCAR, que deve ser um gamer aí de corrida, né, de carros. Nesse caso aqui não aparece muito bem, acho que para vocês, mas aqui no capacete dá para ver com a M&M's. E ele destaca então, voltando a esses três eixos, né? Então, o que é interessante nesses três eixos aqui, né? Todos eles fazem o uso de marcas de comidas e bebidas não saudáveis, né?
E aí a gente tem que refletir um pouco sobre isso, sobre a força que tem esse, essa parte do marketing aí mercadológico, né? Pensando em esporte, a força que tem isso em relação a times e ícones, né? E como pontos importantes, só voltar aqui que saiu. A gente pode falar, né? O que eu estava falando lá no LeBron James, no episódio LeBron James, então essa transferência de imagem, né? E valor daquela empresa ou ícone, né? Que no caso o LeBron James, com o patrocínio. E aí está um perigo enorme, né? Porque se eu estou me identificando e fazendo essa transferência, uma imagem de algo muito positivo na minha vida, que é aquele ícone, vai fazer uma ligação com um produto não saudável, né? Eles chegam à conclusão que a maioria dos esportes aí, né, de alto rendimento, que envolve muita grana, o uso dos patrocínios desses caras aí, quando é da indústria alimentícia e de bebidas, não são de produtos saudáveis, né? Então, onde tem mais dinheiro, mais visibilidade, onde tem produtos menos saudáveis. E eu coloquei algumas coisas também, né? Por exemplo, essa faixa etária, né, é muito importante na formação aí do perfil nutricional dessa mesma faixa etária mais para frente, quando essa criança ficar adulta, e de outras gerações, né? Nas gerações dessa criança na vida adulta, filhos e netos. É mais ou menos o ponto lá da epigenética, né? Do fenótipo, do quanto eu estou me relacionando com o ambiente, do quanto eu estou me relacionando com o meio. E o quanto isso pode mudar em mim em relação a desenvolvimento de doenças que talvez não apareceriam se eu tivesse um comportamento diferente, né? A escassez aí, ele cita, né, em jornais, em revistas de saúde pública que não fazem essa relação, tem poucos estudos em relação a isso, ao marketing de comidas e bebidas, né? E essa última parte que eu coloquei é bem importante isso, é bem importante e valida eu ter pego esse trabalho para vocês, porque é a importância de eu ter pego esse trabalho para vocês, né? A, Na infância e na puberdade, a gente tem fases sensíveis para o desenvolvimento da obesidade hiperplásica, né? Ou seja, do aumento da quantidade, do aumento da quantidade de células adiposas, né? Então tem uma diferença aí da hipertrofia, desculpe, da obesidade hiperplásica e da hipertrófica, né? A hiperplásica, as fases mais sensíveis para a hiperplásica a infância, os primeiros anos de vida e a puberdade. Ou seja, se eu adquirir nessa faixa etária uma maior quantidade de células adiposas, né? A probabilidade de na vida adulta eu ter obesidade e a dificuldade no tratamento vai ser muito maior do que a obesidade hipertrófica, né? Que a obesidade hipertrófica nada mais é do que o aumento do tamanho da minha célula adiposa, da minha célula de gordura, né? Esse aumento de tamanho da minha célula adiposa vem muito mais por maus hábitos, né? Que a gente adquire depois da vida adulta. Então, esse aumento de tamanho eu consigo ter um resultado melhor em relação ao emagrecimento. Agora, na quantidade, quando eu cresço com uma quantidade elevada de células adiposas, eu vou ter menos responsividade ao tratamento da obesidade e, consequentemente, mais chance de estar aí obeso para o resto da vida adulta, né? Então, é um eixo bem importante esse do marketing esportivo, né? Do uso de marcas aí de produtos não saudáveis, usando o esporte, né? Para o alto consumo dessa faixa etária e é uma coisa para a gente refletir aí bastante, tudo bem? Obrigado por acompanhar até aqui, um abraço.